Olá, meus queridos amigos do mundo inteiro, como vocês estão? Eu desejo que bem, felizes e com saúde. Eu estou aqui com você para o nosso bate-papo semanal Bem-Estar para a Vida. E hoje eu vou começar dizendo para você: me perdoe, sou grata, eu te amo. Estas são palavras de uma técnica havaiana que pode ser aplicada diariamente, chamada Ho'oponopono, uma técnica de perdão. Porque hoje nós vamos falar dele, o perdão. Esta técnica nos ensina a pensar nas pessoas que temos conflitos, que precisamos perdoar, ou que nós precisamos do perdão delas, e dizer essa frase e o nome da pessoa. Nós evocamos uma energia de cura para qualquer mágoa, desavença, ódio ou qualquer sentimento negativo que haja. Então, o truque é assim, é falar o nome da pessoa e dizer: me perdoe, sou grata, eu te amo, por muitas e muitas vezes durante o dia. Me perdoe por te magoar ou por você me causar essa mágoa por uma reação sua. Eu sou grata por você existir na minha vida e me ensinar, e eu te amo para me curar e te curar. Em outro vídeo eu falarei mais sobre essa técnica havaiana, mas agora nós vamos tentar explicar um pouquinho sobre o perdão. O perdão, meus queridos, ele é pouco estudado no âmbito psicológico, tá? Sendo que fora as análises religiosas praticamente não há material que fale ou explique sobre o perdão. O perdão nunca recebeu um olhar acurado dos filósofos. O assunto foi meio empurrado para a esfera religiosa e eles que se expliquem entre as religiões. O resgate do perdão como objeto de filosofia foi feito pelo filósofo francês Paul Ricoeur. Tá? Ele dizia que o perdão é algo que não pode ser claramente explicado, pois o perdão é tão difícil de ser dado quanto compreendido. A dificuldade de compreender o perdão está inserida na dificuldade que temos de compreender um ato inacabado, pois o perdão é chamado para resolver os conflitos não resolvidos. Se nós pensarmos bem, é isso mesmo. O perdão e a justiça estão ligados, pois são elementos decisivos para o funcionamento saudável da memória e do esquecimento. Eles se aproximam, os dois, o perdão e a justiça. Por ambos eles têm o intuito de zelar um conflito estabelecido. Porém, não se pode confundir o perdão com a justiça. Mesmo na nossa linguagem do dia a dia, estabelecemos a diferença entre o perdão e a justiça. Quando nós dizemos assim: eu perdoei alguém, mas eu acho que não foi justo. Ou o ato dele foi justo, mas infelizmente é imperdoável. A justiça é complexa, meus amigos, porque a linha que separa o justo do injusto é muito tênue. O perdão é difícil, porque ele é uma luta contra a dor, é uma digestão mal feita de algo difícil, entende? Difícil de nós perdoarmos, difícil de nós engolirmos. A justiça nem sempre sela o nosso desejo de vingança, e o perdão nem sempre sela o nosso ressentimento com o passado. Justiça e perdão envolvem-se como uma reconciliação do passado. Então, queridos, eu coloco em pauta a seguinte questão, para que cada um analise, pois todos temos dentro de nós o perdão, e também conflitos não resolvidos que julgamos injustos, porque cada um de nós tem um senso de justiça diferente. Nós temos a capacidade de perdoarmos a nós mesmos e a outros quando nos sentimos machucados, mas há também um limite para o perdão, um obstáculo difícil de ser superado e que muitas vezes nós impomos devido à nossa cultura, devido às nossas crenças, devido àquilo que acreditamos ao nosso redor. Quão difícil é o perdão? Então, eu pergunto, quão difícil é aceitar o perdão? Cada um de nós sabe da sua dificuldade em relação a isso. E sabendo disso, nós temos a capacidade de trabalhá-la. Mas o que envolve o perdão? O perdão envolve o passado, o presente e o futuro. O perdão envolve acontecimentos remotos de guerras e injustiças contra a humanidade. Ele envolve traição, dor, fraqueza, mas também envolve coragem, amor e fé. Para entendermos melhor sobre o perdão, vamos citar as lembranças do passado, ok? Porque ele está enraizado em nossas memórias passadas. Então, nossas histórias de memória, elas são repetidas através dos povos, por aquilo que eles viveram e que trazemos em nossa cultura, por esta influência passada, certo? Como, por exemplo, o nosso instinto de sobrevivência, ele vem desde os primórdios,
porque nós sabemos que nós temos que sobreviver, que nós temos que comer e nós vamos à luta para isso. Cada um de nós tem estas lembranças dentro de si, como a distinção do bem, do mal, daquilo que é perdoável ou não, do que é bom ou do que é ruim, certo? A grande questão do perdão, ela passa por um sentido pessoal, de desmontar o passado de lembranças, essas nossas defesas de mágoa, de ódio, mas principalmente de nos sentirmos atacados ou injustiçados. E a partir daí, nós temos que conseguir compreender e começamos a perdoar. É difícil? É, mas o perdão é um ato necessário para cada um de nós. Não em função de alguém, mas de nos livrarmos de uma carga psicológica pesada, destrutiva, negativa, que não nos faz bem. Ela acaba sendo corrosiva para nós mesmos e acaba tornando as nossas tarefas do dia a dia difíceis. Isso nos traz um sentimento de vingança, que impede de estabelecer o perdão. Então é claro, meus amigos, que mais uma vez é difícil para qualquer ser humano esquecer algum ato que o comprometeu nas diversas esferas da sua vida, como no amor, no dinheiro, no sexo, na amizade, na família, enfim. Porém, cultivar a mágoa e o ódio ou a vingança só trará uma sensação constante de autoflagelação e martírio para nós mesmos. Eu, particularmente, penso que o ato de perdoar é um dos maiores desafios do ser humano desde os primórdios, porque nossos instintos nos forçam a não apenas dar o troco, mas fazer uma espécie de justiça para o nosso próprio ego, dizendo que somos capazes de reagir perante uma determinada humilhação ou situação. Precisamos, então, distinguir nossa capacidade de autodefesa e a vingança propriamente dita, pois quando nossa reação desencadeia rancor, ódio, mágoa, nós vamos estar presos a esses sentimentos. É uma situação que nos tortura e nós não precisamos viver isso, porque nós nascemos para sermos felizes. Nossa autodefesa é nos protegermos desse tipo de sentimento e isso pode desencadear o perdão. E nós sim podemos perdoar. Perdoar, como eu já falei, não é uma tarefa fácil, mas também ela não é impossível. Muitos de nossos ensinamentos são associados ao perdão como o esquecimento do ato ou fato, mas a mágoa continua, porque a ação não foi perdoada. Então a gente fica ali remoendo isso e com certeza nos fará muito mal. E nos aprisiona ainda mais a esse sentimento. Precisamos, queridos, nos libertar, deixar fluir coisas boas e perdoar dentro da nossa capacidade de compreensão. Um exemplo disso que eu vou citar para vocês agora foi um fato histórico que ocorreu na tarde do dia 13 de maio de 1981 e nos leva a pensar sobre o perdão. O Papa João Paulo II sofreu um atentado na Praça São Pedro, no Vaticano, enquanto ele cumprimentava os fiéis. O pontífice foi atingido por 3 tiros. O autor, um turco chamado Mehmet Ali Agar, foi preso no ato e condenado à prisão perpétua. No caminho do hospital, o Papa, sentindo muita dor e muito machucado em decorrência dos tiros, ele pegou na mão do cardeal que o acompanhava e falou: "Eu o perdoo por o seu ato." Foi um ato de benevolência e de amor naquele momento. Então, eu pergunto para vocês, se ele é capaz de perdoar, nós podemos perdoar também? Até os atos mais bárbaros cometidos? E aí você pode até me responder, mas o Papa é o Papa, ele é um religioso, ele tem um conhecimento filosófico, teológico e bíblico impagável, ele é capaz de perdoar. Mas se você é um ser humano, se eu sou um ser humano e ele é um ser humano, nós temos a capacidade de perdoar. E qual é a tamanha diferença entre nós? Em 1989, o Papa foi visitar o então Mehmet Agar na prisão e dar o perdão pessoalmente para ele. Alguns religiosos católicos definem que esse fato revela o terceiro segredo de Fátima, que foi o atentado contra o Papa. E por que não dizer o exemplo de perdão para a humanidade? Com esta atitude concluímos que perdoar então é possível e é um ato de amor. Segundo o psicólogo Marcus Bersan, perdoar é possível e o primeiro passo para termos mais êxito no ato de perdoar é rever o conceito equivocado de que perdoar é esquecer.
pois o perdão nunca fará você esquecer as mágoas e apagar as lembranças, mas ele vai te proporcionar que você possa acessar essas lembranças sem aquele peso da amargura e do ódio e continuar a sua caminhada pessoal. A pessoa inteligente, ela sempre vai procurar perdoar, meus queridos. O ato de perdoar é um mecanismo universal que todo ser humano dispõe gratuitamente. É a possibilidade de que temos de provocar a nós mesmos a efervescência de sentimentos positivos, que nos trarão benefícios incomensuráveis à vida psicológica e à saúde física. Aprendemos que a pessoa que não perdoa, ela tem uma personalidade forte. É como se o sujeito não perdoasse por vingança. É como se ele estivesse violentando e agredindo a pessoa que clama pelo perdão. Fica parecendo que ao perdoar, você está fazendo um favor ao outro. E na verdade, meus amigos, nós estamos fazendo um favor a nós mesmos. Porque nós estamos fazendo um bem imenso para nós, tirando uma carga de mágoa e amargura muito grande do nosso coração. E quem ganha com isso somos nós. Diversos estudos revelam que as pessoas que guardam essa mágoa dentro do coração e negam o perdão, elas criam doenças oportunistas no sistema imunológico, como o aumento da pressão arterial, dores musculares, depressão, enxaqueca, problemas gástricos e hepáticos também. Sim, porque o fígado é um grande responsável por filtrar as nossas emoções. É importante que saibamos então que o perdão é o caminho mais fácil para a saúde psicológica e o bem-estar para a vida. Mais uma vez, perdoar é um ato de amor. Freud já dizia, compreender tudo não é perdoar tudo. A análise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que podemos evitar. Ela nos diz o que deve ser eliminado. Então, se pensar assim, nós devemos eliminar o que nos faz mal, e isso é dar o perdão. Se a mágoa que nós temos nos faz mal, vamos ficar leves, vamos buscar a leveza da alma, ficarmos tranquilos e perdoar. Queridos, eu encerro esse vídeo com uma frase do filósofo grego Sócrates, para que nós tenhamos uma semana abençoada e pensamos muito sobre isso. Quem entende a beleza do perdão pode julgar os seus semelhantes. Então, comece hoje a perdoar. Mentalize a pessoa, repita a técnica do Ho'oponopono, perdoe e deixe-se perdoar e sinta tudo fluir melhor em sua vida. Caminhos vão se abrir e o sol voltará imensamente e intenso em seu coração. Eu agradeço a todos por acompanharem meus vídeos. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre o assunto, sobre gratidão, você pode ir acessar o meu canal no YouTube, Anas Essências, ou a minha página no Facebook, Anas Essências. Queridos, uma boa semana a todos, cheia de graça e de perdão. Namastê.